Olá, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Você que está chegando agora e não é inscrito ainda, não esqueça de se inscrever, porque isso me ajuda bastante aqui no canal. Obrigada a você que está sempre aqui. Curtam também, porque aí fica uma troca. Vocês me ajudam a fazer esse canal crescer e eu te ajudo com conteúdos aqui. Hoje eu trouxe um assunto aqui para você que eu gosto muito de trazer para os meus pacientes em terapia, principalmente as pessoas que me procuram por causa de emagrecimento. E todas as vezes que eu falo sobre isso com os meus pacientes, eu devo ter falado aqui no meio de algum vídeo aqui também para você, mas hoje eu quis trazer um vídeo especialmente por isso. Meus pacientes sempre falam assim, puxa vida, e é verdade isso, né? Que é em relação à criança interna que todos nós temos dentro de nós. Aquela criança que não conhece os limites, aquela criança birrenta, que não sabe lidar com frustração, que não sabe lidar com um não, que faz escondido para poder evitar uma bronca, uma repreensão, que não gosta do olhar do outro, né, que está apontando ali para o que ela está fazendo. Bom, agora vamos trazer isso para o lado da comida, da sua relação com a comida. Você já comeu escondido? Esperou todo mundo da casa dormir e foi lá na cozinha e comeu porque não queria que ninguém te visse comendo? Você já cedeu muitas vezes a impulsos, né? Assim, como se fosse mais forte que você? Sabe, olhando, ver se alguém tá olhando ali na hora, vai ali e come, como se você não quisesse ser repreendido ou repreendida, e como se não houvesse outra opção, como se você tivesse sido levada por um impulso mais forte. Pois é, se você, e eu acredito que sim, tenha tido esse tipo de comportamento, ou tenha esse tipo de comportamento, quem estava talvez no controle dessa situação não era a sua porção adulta, mas sim talvez a sua porção criança. Vamos entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso? Você vai aqui acompanhando o meu raciocínio, vai fazendo o link aí com seus comportamentos para ver se não encaixa direito nisso, né? É uma das formas de nós olharmos a questão da sua relação com a comida. Sabemos que passa por outros fatores, mas esse é um fator que não dá para a gente desconsiderar. Porque, por exemplo, a criança, quando ela sente vontade, ela age, né? Ela não tem a área do cérebro bem formada ainda, que vai se formar lá na vida adulta, que seria o nosso córtex pré-frontal, que é a área do controle dos impulsos, é a área da lógica, do raciocínio, daquilo que a gente pensa, isso aqui eu devo, isso aqui eu não devo, isso aqui eu faço, isso aqui não faço, é a área que nos ajuda a escolher pelas consequências das escolhas. E a criança não tem essa área ainda formada. Então, quando ela tem essa vontade de comer, essa vontade de fazer, ela vai muito na vontade, mesmo ela sabendo que pode levar uma bronca, é mais forte do que ela vai lá e faz. Até olha para ver se tem alguém, né, observando, vai lá e faz. A criança, ela é muito controlada pelo emocional, pela uma outra área que nós temos no cérebro, que é a área das emoções. Então, quando uma criança quer uma coisa no supermercado, no lugar, e ela escuta não, muitas vezes ela dá birra, ela chora, porque ela não tem repertório para conversar com uma pessoa, para poder dizer por que ela quer, ela não tem repertório e argumentos para defender o que ela está querendo, e ela também não sabe lidar com as emoções dela, com as frustrações, e é isso que nós adultos vamos ensinando para a criança, né? Agora sim, agora não é a hora mais, agora você pode, sempre controlado por um adulto ou por uma pessoa responsável, porque a criança não consegue fazer isso sozinha. Por isso a criança pode se machucar muito, ela pode entrar em brigas, porque ela não conhece os seus limites. Os limites são colocados por outras pessoas. E agora vamos acompanhar aqui comigo. Quando nós adultos colocamos limites nos nossos filhos ou em outras crianças, você acha que a criança não sente um desconforto? Você acha que ela não fica incomodada com isso? É claro que ela fica, tanto que ela chora. Ela não sabe dizer, você me machucou, você me feriu, eu me senti mal com isso. Não, a forma que a criança tem de mostrar um descontentamento é chorando,
é dando birra, é emburrando, é batendo uma porta, porque ela não consegue lidar com essa oscilação de sentimentos que está dentro dela, principalmente quando ela escuta o não. E a função de nós adultos é ensinar para a criança que os nãos fazem parte da vida, que ela não vai morrer se ela escutar um não, que realmente ela precisa ter limite, que se ela comer antes do jantar, ela vai ter dificuldade depois de comer, então ela precisa lidar com esses nãos. E agora vamos trazer para a questão da comida também, de nós adultos. Quantas vezes você já cedeu a impulsos porque você estava com vontade? Uma das coisas que eu mais trabalho com os meus pacientes de emagrecimento é qual o tamanho do seu desejo, da sua vontade, né? Espere um pouco essa vontade passar, porque às vezes a vontade dá e passa. Você não precisa ceder ao primeiro impulso, porque você pode ali avaliar se você está realmente com muita vontade, se aquilo ali cabe naquela hora para você, se você não pode esperar, se esperar vai te deixar muito desesperado, coisa que a criança não sabe. Então, quando você cede a esse impulso, você acha que é o adulto que está controlando esse impulso? Ou é a criança lá atrás, birrenta, que quer, porque quer? E paciente meu que escutar esse vídeo vai ver, porque eu já falei com vários pacientes sobre isso, dessa criança birrenta que precisa ser disciplinada a lidar com o desconforto da vida. Se você passa por isso, você não precisa ficar tão mal com isso, porque isso faz parte de um aprendizado. Assim como a criança aprende a lidar com os nãos, a lidar com as frustrações, você também, sua porção criança, pode ter aprendido lá atrás a fazer de uma forma diferente. Quantas vezes, por exemplo, uma criança chora e a gente vai lá e dá o bico? Uma criança chora e a gente vai lá e dá uma mamadeira. Uma criança chora e a gente fala, se você ficar bonzinho, eu te dou um doce ou eu te dou um chocolate. Não é verdade? Não sei se você ainda faz isso, você que tem filhos aí faz isso até hoje. Mas o que você está fazendo? Você está reforçando um comportamento de acalmar a criança com uma comida, com um agrado, como se ela não pudesse ficar sem ser agradada, como se ela não pudesse lidar com o desconforto dela. E nisso você foi aprendendo lá atrás a reforçar esse comportamento. Talvez você tenha tido alguma educação, algum processo, né, com seus pais ou com os educadores de reforço de que se você se comportar ou se você estiver muito mal, você vai ganhar uma comida, você vai ganhar um doce. Talvez lá atrás, quando você se sentiu sozinha, frustrada, né, insatisfeita, pode ser que naquele momento você tenha comido uma coisa bem gostosa e tenha sentido aquele alívio bom, você tenha ficado muito em casa, isolada, e a comida tenha sido a sua companhia, e o seu cérebro entendeu que todas as vezes que você estiver desse jeito, a comida vai te fazer companhia, a comida vai te trazer um certo alívio. Por outro lado, pode ser também, porque eu recebo pacientes assim, que tiveram uma criação com muitas restrições, não tinha muitas variedades, às vezes pacientes que até passaram necessidade mesmo quando eram mais jovens e que quando cresceram e começaram a ter um pouco mais de dinheiro, ter uma certa liberdade, não querem mais receber nãos. É como se permitisse, tudo que eu não me permiti na infância, na adolescência, eu me permito agora. Eu não quero mais me dar nãos, porque eu já recebi muitos nãos na vida. E qual é o perigo disso, tanto de um lado como de outro? Porque essa estratégia do consolo na comida, essa estratégia de deixar a sua criança interna falar por você, não funciona. Se funciona só na superfície, parece que tudo se acomodou naquele momento, mas o problema não escapa dali, o problema não some, o problema continua, você teve um alívio ali naquele momento, mas com o tempo você acaba se sentindo mal, frustrada, e mesmo que você não se sinta frustrada imediatamente, quando você vai colocar sua roupa, quando você se olha no espelho, quando você sobe na balança, essa frustração chega, a ansiedade aumenta e você não fica feliz com isso. Então significa que essa estratégia sua que você aprendeu lá na infância e que veio reforçando não está funcionando mais para você. Significa que dar voz a essa sua criança interna, nesse caso, não funciona. Quantas vezes meus pacientes falam assim, puxa,
Pior do que estar acima do peso é eu não conseguir me controlar, é eu não ter controle sobre a comida. Isso acaba comigo, porque eu sou uma pessoa tão disciplinada, eu sou uma pessoa que controla tantas coisas na minha vida, que dou conta de tantas coisas, e quando é em relação à comida eu não dou conta. Não combina comigo ser uma pessoa acima do peso, sabe? Estar insatisfeita com o peso, se nas outras áreas da minha vida tá tudo tão bem. Então, não ter esse controle, né, não ser dona das suas escolhas, da porção adulta sua, faz muito mal para muita gente, talvez para você também que está me escutando. E se você, adulto, não sabe ainda ou não quer usar essa porção do seu cérebro, essa parte do seu cérebro que vai te ajudar no controle dos impulsos, você vai continuar repetindo comportamentos lá da infância, comportamentos de quando você era criança, como se você agora não tivesse repertório, não tivesse a sua área pré-frontal totalmente desenvolvida, capaz de lidar com seus impulsos. Porque, gente, uma criança que não aprende a lidar com seus impulsos, suas frustrações, ela cresce sem saber esperar. Eu quero e eu quero para ontem. Eu não dou conta de esperar. Porque muitas vezes, lá na infância, os pais cansados cederam à chantagem, cederam à manipulação da criança, porque a criança é boa para poder fazer isso, cederam à birra, porque tá tantas coisas para fazer, então, deixa eu dar logo isso aqui, sabe, deixa eu deixar no videogame, deixa eu dar essa comida aqui, porque eu fico livre logo, vou cuidar da minha vida. Você acaba crescendo com esse tipo de comportamento. E quando acontece com você adulto, dá muito trabalho você lidar com seu córtex pré-frontal. Ou seja, quantas vezes meus pacientes falam para mim assim, mas dá muito trabalho ficar anotando tudo que eu como, ficar o tempo todo prestando atenção qual o tamanho da minha fome, o tamanho da minha vontade de comer, tentando ver qual é a minha saciedade, isso leva um tempo, eu vou ter que ficar prestando atenção nisso o tempo todo, porque isso dá trabalho. E aí você está fazendo a sua parte adulta, está fazendo com a sua parte criança, como aconteceu lá na infância, ou seja, você está cedendo, porque para você é mais fácil ceder, comer e ficar livre disso logo, do que ficar nesse trabalho de convencimento, de conversa, de diálogo interno, para você obter uma melhor resposta depois. Muitas pessoas falam assim, eu comi essa caixa de chocolate toda, eu como logo, fico livre disso que está me perturbando e amanhã eu começo direito. Já aconteceu isso com você? Deixa eu saber aqui embaixo se você já não detonou uma comida para ficar livre logo. Se você não estabelece para você mesma limites claros, regras claras, e tem muito a ver com o vídeo que eu já coloquei, aliás, tem 2 vídeos que eu quero muito que vocês vejam, eu vou deixar no final, vou deixar linkado aqui embaixo também. Um é o meu último vídeo e o outro que eu falo que é sobre disciplina, que é você estabelecer regras para você mesma. Se você não deixa para você regras claras que você vá seguir, você está reforçando comportamentos lá de trás. Se você não der um basta nessa sua criança interna, tipo criança interna que tem vontade de tudo, que não tem limites, né, você vai continuar repetindo esse padrão de comportamento e tendo os mesmos resultados que você vem tendo. Porque, gente, igual eu falei para vocês, precisa de treino. É exaustivo ensinar para uma criança, é exaustivo ensinar para a nossa criança, porque quando a gente ensina para a criança, é um adulto ensinando para uma criança. Quando são duas dentro de nós, ou seja, nossa porção adulto e nossa porção criança, uma fica se debatendo com a outra ali, e é difícil você falar assim, não. Por isso que eu ensino muitas vezes que tem momentos que cabe um diálogo interno, você conversar, você se convencer. Em outros momentos é não, pronto, e acabou. Como você faz com o filho? Tem hora que você explica para filho que pode, que não pode, que deve. Outros momentos você diz simplesmente assim, não, porque não é não, pronto, e acabou. Aquele não bem redondinho que a criança precisa e entender que até ali ela pode ir, dali para frente ela não pode mais. E é esse o trabalho que você tem que fazer com você mesmo em relação à comida. Não, eu não preciso comer por impulso desse jeito. Eu estou com vontade, mas eu não vou morrer se eu não comer isso. Quantas vezes a gente escuta da criança assim, todo mundo faz isso, e a mãe fala, você não é todo mundo. Quantas vezes? A mesma coisa serve para você. Sua porção adulta, sua porção criança. Você dizendo, porque estava todo mundo comendo, que aí eu comi junto. Você não é todo mundo. Não é porque as outras pessoas estão bebendo horrores, comendo horrores, que você vai beber horrores e comer horrores.
porque isso não cabe naquilo que você estabeleceu para você, certo? Olha quantas relações a gente faz, né, gente, sem a gente perceber. A gente age muitas vezes igual uma criança. É verdade isso? Pensa bem, porque isso leva tempo, nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Primeiro, identificar que tem essa criança birrenta dentro de você pode te assustar no primeiro momento, mas eu te convido a fazer um processo primeiro de observação. Observe uma criança e se observe. Observe-se quantas vezes você é inconsequente como uma criança, quantas vezes você é levada por um impulso, quantas vezes você não pensa no que você está fazendo. Só bate à vontade, você vai e faz. Já caiu, claro, tem um automatismo do cérebro que você foi reforçando e ficou no automático, mas que você precisa desconstruir e deixar esse adulto chegar aí em você, deixar esse adulto falar mais forte e controlar essa criança interna birrenta que tem aí dentro de você, porque você não pode fazer tudo na hora que você quer. A gente não faz somente aquilo que a gente gosta, faz parte da vida também o desconforto e deve fazer, né, até para a gente ter um equilíbrio na vida, e você precisa aprender a lidar com seus desconfortos. Se são situações muito difíceis que estão aparecendo na sua vida e que isso gera um desconforto muito grande, já tem vídeos meus aqui falando como você equilibra e também buscar ajuda, né, gente? Buscar ajuda de terapia se as suas questões são questões de vida que estão impactando no seu emagrecimento. Talvez ficar somente no controle da alimentação, na atividade física, não vai ser suficiente para você dar conta de regular as suas emoções e você vai precisar buscar uma ajuda terapêutica. E se você não consegue fazer isso sozinha e quer se juntar a nós de um grupo de emagrecimento, eu te convido, venha para um grupo de emagrecimento, me manda mensagem para você saber como funciona, quanto custa, né, o investimento que você tem que fazer mensal, que é um valor pequeno, perto tudo que você consegue, ganha em relação ao grupo, né? Um pouquinho que você deixa aí uma pizza por mês com refrigerante já vai pagar o seu mês e já vai te ajudar a lidar com o seu emagrecimento de uma forma totalmente diferente. Se você gosta de grupo, gosta de compartilhar, aprende na troca, quer uma ajuda especializada em emagrecimento, bora pro grupo. É um grupo muito legal, as meninas são super animadas, você pode entrar a qualquer momento. Tem grupos fechados, esse é um grupo que eu criei de forma aberta, você pode entrar a qualquer momento. Além disso, eu dou total suporte, inclusive o suporte emocional, fora até do grupo, para poder te ajudar a fazer um emagrecimento bem diferente dessa vez, para você chegar lá no fim do ano e falar assim, uau, minha criança interna está ali no controle e eu mudei muito a minha relação com a comida, apesar e com todos os meus problemas, eu já não faço mais o deslocamento emocional. Eu não preciso mais anestesiar as minhas emoções com a comida. Hoje a comida tem um valor diferente na minha vida. Continua sendo gostosa, continua sendo boa, continua como prazer, continua sendo para eu me alimentar, mas não precisa mais ser uma fuga emocional. Bom, era isso. Quero muito saber de vocês aqui como anda a criança interna. Conta aqui pra mim, sua criança interna, como está? Como está a sua porção adulta? Você se observou? Você está se observando? Eu quero saber de você aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e todos os dias lá no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.